Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, o Senhor é santificado e é glorificado nos céus e na terra. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado por este dia especial, dia em que, na história da IECA, comemoramos 100 anos de existência da missão do litoral. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo e por nos dar esta bênção de testemunharmos este grande evento. Te agradecemos, Senhor, por todo o trabalho que a nossa direção-geral está realizando. Te agradecemos, ó Deus, por todo o trabalho que a direção provincial de Benguela está realizando para que estas festividades corram bem. A todos os irmãos de boa fé e de boa vontade que estão contribuindo em toda Angola e fora do país, queremos, Senhor, os colocar nas tuas benditas mãos. Que a tua graça lhes baste e aceita abençoá-los. Para todos aqueles irmãos e irmãs que se preparam para se deslocar à província de Benguela, lá no estádio do Umbaca, queremos, ó Deus, te glorificar por isso e ser com eles, com suas viaturas, e permita, ó Deus, que este seja, na verdade, não só mais um jubileu, mas que seja também um jubileu para nosso encontro e reencontro com o Senhor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós pedimos e esperamos. Amém. Amados e amadas no Senhor, é uma graça e é uma felicidade falar para vós neste dia em que a história da IECA registra mais uma data. É exatamente um dia de alegria e um dia de grande felicidade. A palavra de Deus para a nossa meditação no dia de hoje foi localizada no Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no seu capítulo 5. Vamos proceder à leitura no versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados e amadas no Senhor Jesus Cristo, o texto que acabamos de ler apresenta-nos a primeira das 8 bem-aventuranças que nosso Senhor ensinou aos seus discípulos no tão conhecido Sermão da Montanha. Dado que a palavra bem-aventurado em grego, traduzido para o português, significa ditoso ou feliz, é importante estabelecer que as bem-aventuranças apresentam um contraste bastante claro entre a felicidade segundo Deus e a felicidade segundo o mundo. Amados e amadas no Senhor Jesus, do mesmo modo, o outro aspecto a considerar aqui neste texto das bem-aventuranças é que elas nos apresentam as diferenças entre um cristão e um incrédulo, ou seja, são uma descrição do caráter cristão que inevitavelmente contrasta com o caráter do mundo. Para entender esta primeira bem-aventurança, devemos descartar algumas ideias equivocadas sobre o que significa ser pobre de espírito. Por isso convido-vos, irmãos e irmãs, a meditarmos no tema: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados e amadas no Senhor, para entendermos exatamente o significado de pobre de espírito ou pobreza do espírito, é necessário responder: quem não é um pobre de espírito? O irmão todos os dias vai à igreja, ou se calhar pelo menos aos domingos vai à igreja, ouve a palavra de Deus. A pergunta hoje é rico ou pobre de espírito? Temos aquele hábitozinho, e eu chamo assim mesmo, que quando olhamos para o irmão ou para a irmã, nos colocamos no lugar de Deus para dizer: este não vai para os céus porque é pecador. E às vezes pensamos que somos tão santos que os outros são tão pecadores que não merecem a graça de Deus. Hoje, este texto nos ensina as grandes maravilhas do Senhor. O pobre de espírito não é alguém com baixa autoestima ou uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere a pessoas que sofrem e aqueles que são oprimidos, rejeitados e abusados.
Porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos. E o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. Então, quem é um pobre de espírito, amado e amada no Senhor? É uma pessoa que reconhece sua miséria espiritual na presença de Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. Por isso é que no princípio lemos o trecho do apóstolo São Paulo que dizia: Jesus Cristo veio ao mundo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E o apóstolo Paulo não citou o irmão ou a irmã como pecadora. Disse: eu sou o principal. O apóstolo reconheceu a sua condição de pecadores. Por isso é que Jesus Cristo nos ensina no evangelho de hoje. Amados e amadas no Senhor, o pobre de espírito está desprovido de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. Pobreza de espírito refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho e de toda a vaidade deste mundo. Hoje temos o orgulho de sermos grandes, de sermos fortes, de fazermos isso e aquilo. Isto, na verdade, se não concorrer para a palavra de Deus, se não fazermos de acordo com Deus, claro, nada estaremos a fazer. Daqui em diante, entendemos, irmãos e irmãs, e por esse texto, de que pobre de espírito é aquele que não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura a graça e a misericórdia. Isso contrasta com o espírito do mundo que diz: confie em você mesmo, porque você tem dinheiro, você tem poder, você tem tudo ao seu dispor, você não precisa de mais ninguém. O pobre de espírito também não se orgulha de seu progresso ou realizações e, reconhecendo sua baixeza, olha para os outros como superiores. Estes são os abençoados, estes são os bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. As Escrituras nos mostram esse tipo de humildade em vários homens do povo de Deus, como Moisés, que não se atreveu a continuar no caminho para a terra prometida se Deus não fosse com ele. Isaías também reconheceu com terror sua imundície ao contemplar a visão de Deus em seu trono. E até mesmo Pedro, que intimidado por sua pecaminosidade, se prostrou humilhado diante do Senhor. Todos eles são grandes na Bíblia, mas reconheceram a misericórdia e a graça de Deus, revelando a sua miséria espiritual. Todos estes homens que citamos eram homens humildes e dependentes da graça divina. Eram pobres de espírito, mas bem-aventurados. Termina com a promessa, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles que se achegam humilhados diante de Deus e são recebidos em seu reino. Estimados no Senhor, que Deus abra os nossos olhos e nos dê entendimentos da nossa ruína espiritual quando estamos sem Ele. Que a nossa adoração de Deus e em Deus, na igreja, revele esta nossa pobreza espiritual para nos achegarmos a Deus. Quando não amamos, quando odiamos, na verdade, apresentamos a nossa pobreza espiritual. Quando só vamos à igreja, mas não recebemos Cristo como nosso Senhor, na verdade, estamos revelando nossa pobreza e não queremos nos achegar a Deus. Quando estamos na igreja, pensamos e fazemos mal para o outro, para o próximo, não estamos revelando a graça de Deus nas nossas vidas. Para nós, crentes, que esta convicção nos torne mais humildes, simples e dependentes do Senhor. Se você não é um cristão, mas me ouve neste momento, nossa oração é que, compreendendo sua pobreza espiritual, possas correr para Deus em arrependimento e fé e pedir-lhe como um desamparado, que Deus lhe conceda o perdão de seus pecados e o dom da vida eterna. O Senhor é tão fiel para o fazer. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Que Deus tenha misericórdia de ti, te ampare e te abençoe.
Oremos. Deus eterno, obrigado porque o Senhor é Deus. Reconhecemos a nossa condição de pecadores. Obrigado por ouvirmos a Tua palavra. Temos certeza que o nosso compromisso e a nossa promessa é de sermos novas criaturas. E por causa da Tua palavra, queremos caminhar contigo. Te pedimos também, Senhor, que venha e console a família do teu servo Gilberto Jamba Ndunduma, aquele que perdeu seu ente querido. Permita, Senhor, que o nosso irmão que dorme em ti receba a coroa da vida eterna e que o Senhor que consegue enxugar todas as nossas lágrimas o abençoe, ele e sua família. Oro também para aquele meu irmão ou minha irmã que não conheço nem ouvi, que passa pela mesma condição, a mesma bênção, a mesma graça, o mesmo consolo e o mesmo amparo, Senhor, vos pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo dá. Nós pedimos e esperamos, hoje e sempre. Amém.